A história da origem de Ascurra inicia em 1874, quando o Dr. Hermann Blumenau enviou agrimensores para mapear e delimitar os lotes nas proximidades do Ribeirão São Paulo. Na ocasião, foi dado o nome de Ascurra, em homenagem à vitória decisiva das forças brasileiras na Guerra do Paraguai, em 1869, em que o exército paraguaio se deu por vencido. Sendo assim, quando os primeiros imigrantes chegam em 1876, o território a que vieram povoar já possuía um nome. Os primeiros imigrantes a povoarem Ascurra vieram pelo Ribeirão São Pedro em Rodeio, entrando na linha colonial Ribeirão-São Paulo. Esta foi a primeira comunidade de Ascurra, onde instalou-se imigrantes oriundos da região do Vêneto, Lombardia e do Tirol. Os tiroleses eram súditos austríacos de fala italiana. Os primeiros moradores começaram a se instalar em Ribeirão São Paulo, em novembro de 1876. Em dezembro do mesmo ano, chegavam os primeiros moradores de Guaricanas. A viagem dos imigrantes durava aproximadamente 40 dias, partindo do porto francês de Le Havre, ou do italiano de Gênova, até o Rio de Janeiro, na época, capital do Império do Brasil. O sonho de migrar para a América consistia em uma busca por melhores condições de vida, onde poderiam adquirir terras para viverem da agricultura familiar, uma vez que na Europa viviam em um sistema semifeudal, trabalhando nas propriedades de terceiros. Na busca por sobrevivência, os imigrantes criavam várias estratégias de superação em meio ao clima e às florestas brasileiras. Entre essas estratégias esteve o surgimento de cooperativas agrícolas que buscavam exportar tabaco e outros produtos agrícolas para o continente europeu. Outras atividades foram surgindo, como o surgimento de atafonas, moinhos, para beneficiamento da farinha, batedeiras de arroz, fabricação de vinho e cachaça e entre outras. A religiosidade era parte fundamental dessas comunidades italianas do Médio Vale do Itajaí. Os imigrantes italianos e tiroleses eram católicos. Nos primeiros anos eram assistidos pelo pároco de Blumenau, padre José Maria Jacobs, e às vezes pelos padres jesuítas de Nova Trento. Em 1892, com a chegada dos padres franciscanos na paróquia, Ascurra passa a ser assistida por Frei Lucínio Corte, que apesar de alemão falavam bem o italiano. No ano de 1900 é fundada a paróquia de Rodeio, na qual Ascurra fazia parte. Com o tempo, após inúmeros conflitos políticos e ideológicos, Ascurra conseguiu firmar-se paróquia no ano de 1912. Entre as demandas do povo ascurrense estava o anseio de ser atendido por padres italianos, além da autonomia de ter sua própria paróquia. Desta forma, Ascurra desmembrou-se da paróquia de Rodeio, levando consigo as capelas instaladas nos atuais municípios de Ascurra, Apiúna, Ibirama, Lontras, Rio do Oeste, Agronômica, Rio do Sul e entre outras. O primeiro pároco, vigário, foi João Canônico, realizando o desejo da comunidade ascurrense de ser atendido por um padre italiano. Padre Canônico formou-se sacerdote em Turim e havia exercido a mesma função em Criciúma, sul de Santa Catarina. Atendia a comunidade com prontidão. Em 1914, deixou a paróquia após vários desentendimentos com os frades de Rodeio. Entre junho de 1914 e dezembro de 1916, a paróquia de Ascurra foi administrada por Frei Policarpo Xuxem, então pároco de Rodeio, com bastante dificuldade dado o desagrado da comunidade. Em dezembro de 1916, assume o padre Ângelo Alberti como pároco de Ascurra, pertence à Ordem dos Salesianos. Os padres salesianos eram de nacionalidade italiana, atendendo às expectativas da comunidade, especialmente da Capela Santo Ambrósio, já que a maioria dos membros de Sagrada Família, Ribeirão São Paulo, eram fiéis aos franciscanos de Rodeio. Seguindo os ensinamentos de Dom Bosco, aos poucos os salesianos foram conquistando toda a comunidade de Ascurra e demais comunidades pertencentes à paróquia. A partir da década de 1920, a paróquia de Ascurra limitou-se às comunidades de Ascurra, Apiúna, Ibirama e Lontras. O primeiro padre ascurrense a trabalhar na comunidade foi padre Silvio Mondini. Os salesianos deixaram Ascurra em 2016, após 100 anos de dedicação pela cidade. A paróquia ficou exclusivamente aos cuidados dos padres diocesanos. Desde os tempos coloniais, Ascurra pertencia a Blumenau. Em 1919, Ascurra tornou-se distrito,
ganhando maior autonomia política, sendo o primeiro intendente o Sr. Luiz Isolani. Em 1929, por conta da profunda crise financeira potencializada com a queda da Bolsa de Valores de Nova York e da baixa arrecadação dos distritos de Ascurra e Rodeio, estas duas localidades foram unificadas e transformadas no distrito de Arrozal. Essa situação mudou apenas em 1933, quando a decisão foi dissolvida e os antigos distritos restituídos. Com a tomada de Getúlio Vargas à presidência do Brasil, uma série de novos municípios surgiram com o objetivo de minimizar os conflitos políticos internos e unificar a identidade brasileira, em um contexto em que grande parte da população era estrangeira. Nesse sentido, surgiu em 1934 o município de Indaial, abrangendo também as localidades de Ascurra e Apiúna, antiga Quidaba. Durante 29 anos, Ascurra pertenceu a Indaial, até que em 1963 o vereador Aldo Valdir Pintarelli apresentou em uma sessão na Câmara de Vereadores o projeto de emancipação do distrito de Ascurra. Após calorosos debates, Ascurra foi emancipada com apoio do deputado Abel Ávila dos Santos na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. O fato foi consumado em 7 de abril de 1963 e o primeiro prefeito nomeado foi José Buzzi.